aqui é o professor Bruno Franco, de Química. Vim aqui falar para vocês rapidinho como é que foi a prova, né? Questão aí de número 34, que foi relacionado à altitude, diferença de pressão, que talvez foi aí a questão um pouco mais complicadinha, a questão um pouco mais difícil da prova, mas dava para fazer tranquilo. A questão de número 35, que foi aí uma questão de modelos atômicos que nunca caiu. Isso é bom porque, além de ser um conteúdo fácil, muita gente não espera, mas os nossos alunos da Unipro estão sempre preparados, a gente sempre está comentando isso, foi feito revisão em cima disso nas aulas avançadas e tudo mais, então questãozinha bacana que foi fácil de resolver. E a última questão, a questão simplesmente ali de elétrons, relacionada ali a pouca distribuição eletrônica, na qual você também, olhando a tabela periódica no final da prova, também dava para perceber que o elemento só precisava ganhar ali 2 elétrons para se tornar um gás novo. Então é isso, pessoal, prova tranquila, de boa, caiu coisas que não costumavam a cair, mas nossos alunos super bem preparados, porque foi tudo revisado, tudo visto direitinho dentro de sala. Beleza, pessoal? Obrigado, um abraço para vocês e até a próxima. E aí, galera, nós somos a equipe de Geografia e o nosso comentário sobre a prova do IFES foi uma prova bem bacana, uma prova fácil, considerada fácil, trouxe assuntos bem atuais, foi muito falado na mídia, como por exemplo os meninos que ficaram presos na caverna na Tailândia, a questão do envelhecimento populacional, as fontes de energias renováveis e também a questão geopolítica mundial. É isso. Ei galera, nós somos a equipe de Biologia da Unipro e a gente está aqui em frente ao IFES de Vitória para poder comentar um pouco dessa prova, né, que foi uma prova muito mais específica e muito mais difícil do que o IFES tem trazido nos últimos anos. De novo com 4 questões, igual foi o ano passado, né, 4 questões de biologia, que é muito bom pra gente. Uma questão, então, de poríferos, muito tranquila, falando sobre filtração e coanócitos. Uma questão de botânica bem específica, de polinização, falando de autofecundação de plantas. Uma questão também bem complicadinha de microbiologia, né, falando da malária, falando do agente etiológico. E uma questão de bioquímica, de carboidratos, de gorduras, de proteínas. Uma prova que foi bem diversificada, né, tinha questões de botânica, de zoologia, de micro, mas uma prova mais difícil do que a gente tem visto nos últimos anos e que talvez marque pra gente aí uma mudança no teste IFES a partir de agora na matéria de biologia. Boa tarde, nós somos a equipe de História da Unipro, sou o professor Wander, professor Wellington, professora Paula. E quanto à prova desse ano, nós consideramos que ela teve assim, um nível mediano, digamos assim, muita história do Brasil, 4 questões de história do Brasil e uma de geral. De geral, a gente até apostava nesse tema, questão sobre nazismo. Uma questão sobre colônia, Brasil colônia, a diminuição da população indígena, as mortes e tudo mais. Uma sobre revolta do Malês, período regencial. Uma questão abordando também a Constituição de 88 e uma sobre a Era Vargas, que também era um tema que a gente sempre aposta. A Constituição de 88, por exemplo, a gente aborda na última aula, então creio que foi tranquilo para os nossos alunos. A questão 45 sobre Era Vargas, ela pode causar um pouco de confusão nos meninos, porque ela coloca um período de 30 a 45, que é dividido em governo provisório, governo constitucional e governo ditatorial. Porém, a chamada da questão faz uma pergunta sobre o período democrático. Logo, a banca está considerando esse período de 34 a 37 como um período democrático. Isso pode causar uma certa confusão, porque Vargas foi eleito pelo voto indireto. E quando a maior referência a um governo Vargas democrático é 51 a 54, sendo abordado fora desse recorte aí. Então, essa 45 provavelmente pode induzir uma galera ao erro, mas no mais, o nível foi mediano. E aí pessoal, eu sou o Felipe, professor de Física aqui da Unipro. Viemos fazer a cobertura aqui do andamento da prova, recebemos uma prova, corrigimos. E em questão da prova de Física, uma prova relativamente fácil, né? Contava com a esperteza aí do candidato.
né? A primeira questão de conversão de temperaturas foi trabalhada de uma maneira até um pouco mais assim intensiva, utilizando o recurso aí do Toquinho-Tocão, ou Teorema de Tales. A segunda questão era uma questão de movimento uniforme, que pedia o valor da distância de uma tempestade para um ouvinte. E a terceira questão, uma de aceleração, que contava a história de uma locomotiva que tinha uma aceleração de 5 km por hora para cada minuto. Então, fazendo uma abordagem mais assim simples e tranquila das questões, a questão número 31 de conversão de temperaturas, aplicação direta, né, do Teorema de Tales ou Toquinho-Tocão, que teria como resultado de 104 graus Fahrenheit para 40 graus Celsius. A questão de número 32, você multiplicaria o valor da velocidade pelo valor do tempo, achando o valor em metros. E aí uma conversão simples para quilômetros, você teria a letra B, se eu não me engano era 1,53 ou 15,53. Já a questão número 33, essa pediu um pouquinho mais da esperteza do aluno. Se a locomotiva acelerava 5 km por hora a cada minuto, e ele pedia em 5 minutos qual era a velocidade final da locomotiva, era simplesmente fazer a conversão do 5 km por hora por minuto em 5, se tornaria 25 km por hora, e aí você somaria com 55 km por hora, resultando em 80, letra E. É uma prova que foi bem feita, não tivemos o problema igual do ano passado, em questão de enunciados, em questão até mesmo de risco de anulações. Foi uma prova que a gente considerou fácil, né, em algumas questões semelhantes até mesmo com o simulado da qual aplicamos agora em novembro. No mais, boa sorte para todos. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na cobertura da prova do IFES com a equipe de português, né, e vamos fazer alguns apontamentos gerais em relação ao que nós observamos na hora de fazer, né, o gabarito preliminar da prova. Em relação ao nível das questões, né, já era esperado de acordo com as provas dos anos anteriores, uma prova mais interpretativa, com textos, né, de certo modo complexos, mais filosóficos, que analisam uma perspectiva de atualidade, de juventude, né, que são características inerentes aos jovens da atualidade. De gramática, os conteúdos que se sobressaíram foram pontuação, análise sintática de um modo geral, vozes verbais e usos do que na última questão que abordou a tirinha da Mafalda. A equipe de matemática acabou de corrigir a prova do IFES 2019. Sentíamos realmente uma prova um pouco mais justa, né, conceitos mais bem elaborados. Isso não significa que a prova estava fácil. Os conceitos de geometria foram muito profundos, né, que trabalhavam numa única questão, 2, 3 temas simultaneamente, bem como alguma coisa que a gente já esperava, como sistema de equação, trabalhou bem proporcionalidade, né, propriedades numéricas, conjuntos numéricos. Então, em relação à prova de 2018, foi uma prova mais justa, mas não significa que a prova foi mais fácil, ok?